Buenas tardes. Vamos a dar comienzo al quinto panel. Lo primero, un cariñoso saludo a nuestra compañera, la doctora Celia Luisa Pierdoná, moderadora conmigo de esta mesa, a la que daré la palabra en cuanto ella me la pida o cuando acaben las exposiciones. Les he comentado a todos los doctorandos que ignoro el motivo, pero esta mesa debe concluir a las 5 en punto de la tarde, es decir, tenemos menos tiempo, aunque es el panel más numeroso. Como todos vamos a ser estrictamente rigurosos con la hora, yo creo que vamos a acabar en tiempo y les he pedido el favor de que hablen despacio, despacio y que intenten centrar o transmitir las ideas principales o básicas. En primer lugar, va a intervenir la doctoranda doña Neda Ascarinia, que trabaja sobre un tema muy interesante, los riesgos en derecho social. Si se dan cuenta, en el programa hay una pequeña errata, y es que no son los riesgos sociales, que es realmente su tema de tesis, como expuso en el vídeo que envió, sino en el programa se habla de el riesgo social en singular. Y como ya he tenido ocasión de hablar con ella y comentarle y sugerirle que el tema de riesgo social casi me parecía más interesante, porque les he puesto el caso de la legislación española, donde desde el año 2020 tenemos una prestación, el ingreso mínimo vital, que mediante una única prestación protege simultáneamente frente a varios típicos riesgos de seguridad social: la vejez, la invalidez, el desempleo y prestaciones familiares. Y sobre ese tema ya hemos estado en privado hablando y comentando, y sería mi aportación a su exposición de hoy. When you wish. Hello. Hello, everyone. I'm so thrilled to present to you today the part of my research that I do under the direction of Madame Nicole. I do my research in French, but I present you today in English. I'm working on the concept of the risk within the social law. It's which includes its definition, the mechanisms governing its distribution, and the foundational principles upon which this distribution relies. This is a comparative study between the legal system of Iran and France. Through this research, and by studying the social risk examples, I aim to establish that the nature of needs varies significantly from country to country, and drawing from the various forms of solidarity that is rooted in different norms and culture of each country, we can formulate the social protection policies responding to their unique need. So this part of my research is somewhat interdisciplinary study. The social security system, which is emerged and developed with the Industrial Revolution, is established on the social risk. Social risk is based on the fact that is likely to eliminate or to reduce a person's income earning capacity, or to increase the expenses like work accidents, occupational diseases, unemployment, maternity, paternity, and so on. All risks covered by the social security systems are classified as social risks. The concept of risk includes the elements of obligation which arises from the social contract known as the solidarity contract. Thinking about this responsibility in terms of how risks are distributed means that we should collectively share the consequences of those risks based on the principle of social solidarity. In this research, it is evident that the concept of solidarity is so deeply ingrained in the collective consciousness of Iranian society, which that is reflected in some articles of criminal law and civil law. For example, in civil law, we have something that's like the contract that in French we say le contrat de rente viagère.
which is like the insurance. And in criminal law, we have some concepts that are originated from Islamic rules. Like, for example, in the case, if according to one of the articles of this, our criminal law, if an insane person or immature child commit a crime, it is her or his akele who is responsible to pay his or her diye. Diye and akele is on the notions that comes from Islamic religion, and its diye is the kind of financial compensation that is made to victim or to victim's family in the case of manslaughter or injury, corporal injury or harms. So we can see that we see in this religion there are a lot of rules that show this clearly the solidarity that exists both in our rules and both in our community. But as we consider, the social security system of Iran is really a backward system. It's not sufficiently, it has not yet developed sufficiently. So as a result, we can say that to address the legal gaps regarding social protection regulation, it is conceivable to integrate the idea of solidarity, which is prevalent in Iranian society into Iran's social security system. Furthermore, as all we know, the social needs addressed by social security system cannot be circumscribed forever. For example, technological, demographic, cultural, and broader societal and structural changes give rise to new needs. So we need to expand the scope of social security protections. For example, as I read a report of the ILO, I consider that over 60% of employment has been lost in Gaza since the start of this current conflict. So it can cause a lot of unemployment. And we see, for example, after the Industry 4 and digitalization, we see the massive unemployment in the societies. Or, for example, the climate change has the negative impact in the individual revenue, and it can really reduce the individual revenue. And I think that there are some innovative parts of social security, or for example, there are not enough social protection for liberal profession in France and in Iran, or for example for the different kinds of jobs that has been created. For example, independent workers. So I try to inspiring from the legal system of Iran and all the notions that are exist in this country, and in another hand, on focusing on the culture and norms of my country, to suggest, to recommend some changes that are very necessary to develop our social security system. And that's it. Thanks for your attention. Yes. Professora Cristina,
Posso falar? Cuando usted quiera. Sim. Bom, as minhas primeiras palavras são de agradecimento. E gostaria muito de agradecer ao professor Dr. José Ludovico e também a professora doutora Tereza pela invitação de estar juntos nesse seminário de investigação doutoral. É uma oportunidade de conhecer o que fazem os doutorandos em suas pesquisas em 5 países. Então, gostaria muito de agradecer. Também me gostaria de cumprimentar a todos os professores presentes, em nome da professora Esperança Farelli e também a professora Cristina Navarro, que divide este painel comigo, dizer que há 2 anos atrás, em 2021, me receberam com muito carinho na Universidade de Sevilha, onde encontrei muitos professores que estão aqui. Conheci o professor Nico e muitos professores. Gostaria de fazer esse Gostaria também de parabenizar a todos os doutores que ajudaram na gestão e em nome da Thalita, e cumprimentar a todos os doutorandos que estão em Milão, que também estão por videoconferência, em nome da minha orientanda, Tônia Galetti. Faço essas palavras e gostaria de falar que estaria presente, não pude estar, porque aí ele estava em um grande canal de Brasil, e hoje estava na reunião com o presidente do Instituto Nacional de Cirurgião, que é amigo pessoal do Ludovico, Alessandro, um abraço. Seguramente ele gostaria muito de ir, foi enfrentar em Milão. Esta é a consideração, professora Cristina, sobre o trabalho que Nieda estava falando ali sobre os riscos em la seguridade social, a importância da solidariedade, e dizer que ela falou muito bem que há diferenciação entre os riscos em los países, um país como França e Espanha, e um país como o Brasil, que está em desenvolvimento. Então, os riscos são muito diversos. Por exemplo, em Brasil, os trabalhadores de iniciativa privada que pertencem ao regime general de previsão social, 45% dos trabalhadores estão na informalidade. Esta é uma realidade em América Latina e, portanto, é importante pontuar, como ha hecho a doutoranda, sobre a necessidade de ver a variação dos riscos da seguridade social em todos os diferentes contextos. Mas também me gostaria de dizer que temos muitos desafios, não só nos países em desenvolvimento, mas também nos países como França, Espanha, Portugal, porque temos a 5ª revolução industrial, a inteligência artificial, que faz repercussão em todos os países, com muito mais, esta 5ª revolução industrial, com muito mais força em países em desenvolvimento, porque tem muito o trabalho intelectualizado, o trabalho que esta revolução acaba focalizando mais. Professora, eu sei que temos tempo, então vou falar isto. Eu não sei se Nieda compreende o espanhol, eu ia falar em português, mas tentei falar em espanhol, em portunhol, porque penso que é mais fácil compreender o portunhol do que o português. Estou à disposição para falar sobre fazer uma conferência individual, porque é um tema que assim, me agrada muitíssimo e penso que temos que refletir, e por isso as investigações
de los doutorados são importantes nesse sentido, refletir os riscos sociais, não só os atuais, mas também pensar em um futuro, não? Porque eu digo que a proteção social, temos a obrigação de pensar em la sustentabilidade da proteção social, não só para os atuais beneficiários, mas também para a proteção futura, para as futuras gerações. Professora Cristina, mais uma vez, registro a alegria de estar com vocês, embora não em Itália, não em Espanha, mas próximo mês vou ficar 15 dias em Salamanca e vou tentar visitá-las, não? Visitá-las para poder abraçá-la pessoalmente. Devolvo a palavra à senhora. Muitas graças, professora. De contar con usted como moderadora, que ojalá la veamos y podamos saludar muy pronto en España, y que si le parece yo voy a dar la palabra a los compañeros doctorandos y cuando ellos concluyan, si quiere hace una observación general o particular a cada uno de ellos por organizar mejor el tiempo. A continuación, Gracias. A continuación tiene la palabra don Felipe Miguel Mendoza Ferreira, que va a hablarnos sobre su tema de tesis, que es la renta básica universal como protección al derecho fundamental del trabajo, una alternativa al creciente número de trabajadores totalmente desprovistos de garantías básicas y escasez de empleo en el futuro. Mi observación muy breve sobre este tema de tesis es reiterar lo que ya dije al comienzo de la mañana, la importancia de mirar al pasado. Aparentemente, la falta de empleo es algo novedoso, provocado por la inteligencia artificial, pero hace más de 30 años que cuando yo hacía mi tesis, leí al doctor Bernd Schulte del Max Planck, que ya escribía hace más de 30 años que la proliferación de ingresos mínimos en Europa no era sino la respuesta a la imposibilidad de que todo el mundo tuviera un empleo. Es decir, que este problema no es nuevo. Y en el año 2003 escuché a una profesora eslovena, que luego llegó a ser ministra de su país, decir lo que yo consideré la tontería más grande que había escuchado yo en público. Pero me hizo tanto reflexionar que yo jamás he olvidado sus palabras. Ella decía que es mentira que no haya trabajo para todos. Lo que no hay es trabajo remunerado para todos. Fíjese usted la diferencia. Pues esas serían mis pequeñas aportaciones para que usted, si lo considera, reflexione cuando elabore su tesis. ¿Puede usted comenzar? Bom, boa tarde a todos. É uma honra estar aqui. Como vocês devem ter percebido, eu vou tomar licença para falar em português. Vou tentar falar bem devagar, ao mesmo tempo que eu respeito o cronograma. Bom, a intenção da minha tese, eu estou no primeiro ano do doutorado, ela é ainda bem embrionária, por assim dizer, é verificar se, de fato, a renda básica universal ela pode ser uma garantia ao direito fundamental do trabalho. E isso, evidentemente, eu faço dentro de um panorama brasileiro, né, que pretendo fazer uma comparação com outros sistemas jurídicos, mas é dentro de uma realidade brasileira. Como a professora Zélia bem falou, hoje no Brasil a gente tem mais de 40 milhões de trabalhadores informais, isso representa quase metade da população economicamente ativa, então é um cenário bem preocupante de total desproteção social. Nós temos também uma pirâmide, isso no Brasil, né? Nós temos também uma pirâmide hereditária com uma tendência de inversão, de envelhecimento, ou seja, a nossa população está cada vez mais velha, o mercado está cada vez mais informal, e a gente tem quase que corriqueiramente dados alarmantes em relação a acidentes de trabalho decorrentes dessas informalidades e dessas jornadas excessivas que são exercidas nesses novos trabalhos, né? No Brasil, a cada 4,5 horas, uma pessoa morre decorrente de um acidente de trabalho. Isso a gente está falando dentro de uma realidade de trabalhos formais. Então, dentro desse problema identificado, a proposta do trabalho é verificar se, e talvez eu não consiga superar, é verificar se, de fato, a renda básica universal ela poderia fazer frente a essa informalidade, a esse problema de total desproteção social,
existente no Brasil e também fazer frente, de certa forma, a essa queda drástica nos trabalhos, que me parece que vai acontecer necessariamente em função dessas novas tecnologias. E penso eu que a primeira solução que vem à cabeça, talvez uma maior formalização dos trabalhos não seria efetiva. No Brasil, por exemplo, a gente ainda não tem uma definição a respeito do Uber, né, relação formal ou não de emprego, mas me parece que quando a gente terminar essa discussão, provavelmente sequer teremos pessoas dirigindo os carros serão autônomos, então essa velocidade com que a tecnologia tem ocorrido ultimamente me parece um pouco diferente da que aconteceu no passado. No passado, a gente teve uma discussão muito parecida com essa, na década de 70, 80, em que a gente já profetizava, de certa forma, o fim do trabalho. Não aconteceu porque, de fato, as novas tecnologias trouxeram novos trabalhos, mas me parece que agora é diferente. A gente já está falando em programadores sendo substituídos por inteligência artificial. O programador já está sendo substituído. Então, me parece que esse é um cenário bastante preocupante. E as medidas previdenciárias que a gente adotou até então, elas não se mostraram tão efetivas, né? Enfim, são medidas paliativas que a gente vem adotando em nosso país, que não mostraram muito efeito prático. E é por isso que quero estudar, não sei se vai ser efetivo ou não, essa é justamente uma das problemáticas que eu pretendo enfrentar no trabalho, é se a renda básica universal ela vai poder fazer frente a esses dois problemas, né? É trazer uma rede de proteção um pouco mais efetiva do que a gente conhece hoje no mercado formal e também no informal, e também com fazer frente a essa crescente massa de desempregados que me parecem que vão ter pela frente. Desempregados talvez não tenha sido a melhor expressão, mas pessoas sem trabalho daqui para frente. Então, me parece também que a gente precisa de relações ao mesmo tempo que a gente briga contra uma informalidade, a gente precisa de relações mais flexíveis. Me parece que o modelo de emprego atual que a gente tem não responde mais a esse mercado, e é por isso que eu vou tentar ao longo desse meu projeto verificar se de fato a renda básica universal ela vai ser efetiva para desburocratizar esse acesso a uma gama de proteção social e se de fato ela vai fazer frente a esse avanço tecnológico desenfreado que a gente vê ultimamente. Evidentemente que isso passa por uma análise de viabilidade, estava falando com a minha colega um pouco antes, foi a primeira pergunta que ela me fez, né? Tá, mas como é que tu vai fazer isso? Evidentemente, isso vai ser algo que será abordado ao longo do trabalho. A gente precisa falar de cenário político, a gente precisa falar de inflação, aumento de gasto público, como é que a gente vai financiar isso, qual vai ser a arrecadação, quem vai ser tributado por isso. Mas a ideia é verificar se dentro desse cenário, com essa medida, a gente vai conseguir implementar uma renda universal que, de fato, garanta o exercício do direito fundamental ao trabalho na sua plenitude, não tão somente num caráter de subsistência. Espero não ter passado pelo tempo. Fico à disposição para perguntas. Obrigado. Doctoranda, doña Tony Andrea Innocentini Galetti, trabaja sobre el tema la recepción del Plan Beveridge en la Constitución brasileña de 1988. Un tema totalmente clásico, Beveridge, que estoy segura que le va a dar una visión muy actualizada y que a lo mejor la conclusión de su tesis es que las respuestas al futuro las tenemos en tiempos pretéritos. Quando usted desee. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Eu agradeço imensamente a cada um de vocês que proporcionaram esse evento e agradecer especialmente a professora Zélia, que me repassou esse evento e permitiu que, por meio do Mackenzie, estivesse por aqui. Vou falar em português e procurarei falar devagar para vocês compreenderem. Os meus estudos começaram com o filme Eu, Daniel Blake, de 2016, 2017, em que se mostra a atual situação da proteção social inglesa. E vinha com a ideia de que na Inglaterra era tudo perfeito. Quando vi o filme, me deparei com a realidade muito próxima, inclusive do Brasil e de outros países que conhecemos. E isso me fez estudar e querer pesquisar para saber se, de fato, havíamos trazido para o Brasil, recepcionado no Brasil, lá na Constituição de 88, que é a nossa atual Constituição, se nós havíamos
recepcionado o Plano Beveridge, tal como pensado. E isto porque a proteção social, e mais especificamente o tripé de proteção da proteção social brasileira, que engloba saúde, assistência social e previdência social, nasce de forma sistematizada com Beveridge em 1943, com a publicação do plano que inaugura um movimento de mudança na forma pela qual o Estado se faz presente na sociedade e para a sociedade. No entanto, os países, quando foram beber nessa fonte, fizeram suas adaptações. E no Brasil não foi diferente. Na Constituição de 88, vimos nascer a Seguridade Social semelhante ao proposto por Beveridge no que se refere à sistematização. Mas não houve no Brasil estudos de viabilidade e sedimentação dos caminhos que deveriam ser percorridos para se entregar proteção social que não sedimentasse mais desigualdades injustas. Após a promulgação da Constituição de 88, ocorreram no Brasil muitas reformas, e os juristas, de modo geral, intentando manter as normas como estavam, o status quo anterior a cada uma das reformas, sempre se apegavam na ideia de que o nosso sistema é beveridiano e que Beveridge não aceitaria as mudanças que estavam sendo engendradas e que foram, passo a passo, sendo aplicadas no Brasil. Ocorre que Beveridge prescreve expressamente em seu plano que as mudanças ocorram de acordo com as mudanças sociais e econômicas da sociedade e do país. Beveridge ainda prescreve um sistema baseado no pleno emprego, e daí a convergência com o seminário que estamos aqui conversando, e com prevalência de um sistema contributivo. Os países, incluindo o Brasil, estão longe de viver o pleno emprego e já vive um modelo em que há mais pessoas dependendo dos benefícios não contributivos do que das pessoas que dependam dos benefícios contributivos. Para vocês terem uma ideia, como o Felipe comentou, hoje no Brasil temos 38 milhões de pessoas na informalidade. Temos 7 milhões de pessoas num patamar de desesperança em arrumar algum tipo de trabalho. E nós temos 39 milhões de pessoas na proteção social previdenciária, sem contar as pessoas que não estão nas estatísticas. Vemos, portanto, que temos mais gente fora da proteção previdenciária do que dentro. A sociedade contemporânea discute o envelhecimento e a realidade do não emprego, e em muitos casos do não trabalho para todos, e até da necessidade de um benefício não contributivo, como a renda universal. Ademais, vivemos a ideia de Constituição viva, que se modifica e modifica as leis de acordo com as mudanças sociais e econômicas que hoje não se resumem apenas ao próprio território. Isto posto, achei por bem buscar responder a uma pergunta genuína. Recepcionamos no Brasil o Plano Beveridge? Minha hipótese é de que não o fizemos, porque importar uma norma recepcionando-a no país significa trazê-la fielmente e não por partes de acordo com alguns interesses. No Brasil, podemos dizer que nos inspiramos no modelo de estado de bem-estar social proposto por Beveridge, mas não em seu plano. Obrigada. Señor Joao Renda Leal Fernández trabaja sobre las licencias parentales compartidas y debería estar prevenido por si el día de la defensa de su tesis se encuentra con una persona como yo, que estoy firmemente en contra de las licencias compartidas e incluso estoy en contra, lo digo públicamente, de que los padres disfruten de permisos por los hijos de igual duración de las mujeres. Y le pongo un ejemplo, brevemente, dos ejemplos.
En España hace muchísimo, muchísimo tiempo que hombres y mujeres pueden solicitar en igualdad de condiciones las excedencias por cuidado de hijos y de familiares. Pues casi 15, 20 años después, el 85% de las personas trabajadoras que disfrutan de esas excedencias son mujeres. En segundo lugar, una cuestión empírica. Yo paseo por la calle mañana o tarde y es tan raro ver a un padre empujando el cochecito de un bebé que me da la sensación que los padres, con todo el respeto, con la mayoría que gozan de esos permisos, o los niños están en la guardería o están con las abuelas. Esa es mi opinión crítica al respecto y, por lo tanto, no voy a defender sus conclusiones en la tesis, pero seguro que a lo mejor usted es capaz de convencerme, no lo dudo. Bueno, buonasera a tutti. Muito obrigado, professora Sanchez Rodas. É uma alegria estar aqui hoje. Eu vou poupar Dante Alighieri, Cervantes, Shakespeare e Victor Hugo, que não vou destruir a beleza das suas línguas, então peço licença para falar na minha língua nativa, que é o português brasileiro. Eu estou no meu 3º ano de doutorado, eu sou do Rio de Janeiro, e sou também pai do João Paulo, que tem quase 2 anos. Então, para mim, esse tema das licenças parentais compartilhadas é teoria e prática também. E o que acontece na minha tese, eu costumo dizer também, além do João Paulo, né, agora eu tenho 2 filhos, tenho 2 crianças, o João Paulo e a tese. Só que na tese ainda estamos embaraçados, né? Mas em breve ela irá nascer. E na minha tese eu procuro, né, trazer uma base sociológica, analisar a estrutura patriarcal da sociedade brasileira, uma sociedade claramente marcada pelo patriarcalismo, assim como a maioria das nossas sociedades ocidentais. Também trabalho com a visão e a análise de como o direito é moldado, e não só o direito do trabalho, mas o direito previdenciário, né, o nosso direito da segurança social e também o nosso direito de família são baseados na chamada, e eu não gosto dessa expressão, eu não gosto dessa palavra, mas na chamada família tradicional. Nós temos inúmeras possibilidades de famílias tradicionais, né? Eu exerço também a função de juiz do trabalho no Brasil e há casos que chegam à justiça hoje em dia, não à justiça do trabalho, mas à justiça federal, por exemplo, de dupla maternidade biológica, né? 2 mulheres, uma cede o óvulo à inseminação artificial e outra mãe gestante de uma criança. E o judiciário se vê perante esses casos na análise de uma lei que foi feita pensando na família chamada tradicional, de um pai, uma mãe e uma criança. Então, nós temos que, diante dos casos concretos, muitas vezes analisar essas novas questões. E, ao mesmo tempo, o sistema que se encontra ainda em vigor no Brasil é um sistema bastante obsoleto, um sistema que fala de salário maternidade, né? O benefício previdenciário, o benefício da segurança social é o salário maternidade. E quando um casal, por exemplo, homoafetivo gay, adota uma criança, o nome do benefício previdenciário continua sendo salário maternidade. A nossa Constituição de 1988 previu uma licença maternidade de 120 dias e previu que houvesse uma regulamentação da licença maternidade, da licença paternidade, perdão. E até hoje, a Constituição é de 1988, 35 anos. O nosso Congresso nunca regulamentou a licença paternidade. Então, nós temos uma medida transitória ao final da Constituição que diz que a licença paternidade será de 5 dias. 5 dias. Então, 120 dias para a mulher, 5 dias para o homem. E um modelo que, de alguma forma, e aí trabalhando com ideias do direito estadunidense, discriminação indireta, teoria do impacto desproporcional, um modelo que reproduz essa tradição patriarcal de extrema desigualdade. Só que, ao longo do século XX, muitas mudanças aconteceram. Felizmente, a mulher ingressou
de maneira bastante firme no mercado de trabalho, métodos anticontraceptivos também se disseminaram, e o que aconteceu? A nossa taxa de fertilidade foi, como nós dizemos em português, rio abaixo. A taxa de fertilidade no Brasil hoje é de 1,6 filhos por mulher. Na Itália, salvo engano, 1,3. Nós estamos indo pelo mesmo caminho, a diferença é que não temos o mesmo nível de desenvolvimento econômico-social de países como o Japão, a Itália, a Espanha. Então, precisamos pensar, né? Podemos aqui discutir sobre indústria 4.0, temas que eu adoro, também gosto muito de discutir, mas quem estará aqui discutindo esses temas daqui a 200, 300 anos? Nós precisamos trazer, né, alguma segurança para que casais, né, possam ter seus filhos com alguma tranquilidade, com algum conforto. E há uma grande questão, e por que esse tema é tão interessante também, como propor um novo modelo para o Brasil diante desse modelo tão obsoleto? O direito comparado nos traz excelentes ideias. Sistema sueco, nós chamamos de sistemas aspiracionais, que foi a pioneira, 74. Sistema norueguês, que tem uma cota materna, uma cota paterna e uma cota compartilhável. A Espanha, que agora equiparou as licenças. Portugal tem uma norma muito interessante, porque traz um bônus se os pais fruem um período isoladamente, só o pai obrigatoriamente com o filho, né? Se ele faz isso nas primeiras semanas e frui um período apenas o pai, o casal ganha um bônus. E isso obriga os pais a fruírem esse tipo de licença. Então, a grande pergunta que se faz é: nós podemos mudar as nossas sociedades, nossos costumes, através do direito? Essa é uma grande pergunta. Talvez Marx dissesse, não, isso é impossível, a gente não consegue trazer mudanças estruturais através do direito, porque o direito é um instrumento de dominação, né, e toda a teoria marxista. Mas eu, particularmente, talvez seja um pouco utópico e acredito que sim. Eu acho que nós podemos trazer esse tipo de mudança e temos que trazer esse tipo de mudança. Um grande exemplo é o do Japão. O Japão tem uma lei de licença parental de 1991. E o que acontece no Japão é o seguinte: até hoje, os pais podem fruir a licença quando até a criança ter 1 ano de idade. Só que de todos esses pais que podem tirar licença, hoje só 15% tiram alguma licença, 15%. E por que 15%? 10 anos atrás era menos de 1%. Porque a lei, num simples pedaço de papel, não significa nada. Mas com políticas públicas, com incentivo para trazer efetividade a essas leis, eu acredito que a gente consiga mudar as bases estruturantes da nossa sociedade, e o meu desafio é tentar propor um modelo ao Brasil, porque o nosso Supremo Federal também acabou de dizer que o Congresso precisa regulamentar a licença paternidade e terá 18 meses para fazê-lo. Então, é um tema desafiador e eu agradeço, peço desculpas por ter me alongado. Muito obrigado. Grazie mille. Por último, pero no por ello menos importante, la doctoranda Cintia Bisuma, que trabaja sobre el tema de la articulación de los servicios públicos y privados de salud en la gestión del COVID en Costa de Marfil. Yo la primera sugerencia que le haría es que al redactar la tesis acotara muy bien el tema y sobre todo justificara y explicara la trascendencia de abordar el tema del COVID cuando ya han pasado unos años y no es un tema tan de actualidad, por lo menos en Europa. Creo que ese punto, que ya he tratado previamente con ella y le he explicado, debería justificarlo. Cuando usted quiera, when you wish. My presentation is in French, but I will try to talk slowly. Je suis originaire de la Côte d'Ivoire et j'ai choisi ce pays comme mon champ de recherche. Et ma thèse porte sur l'articulation entre les offres de soins publics et les offres de soins privés dans la gestion de la COVID-19, cas de la Côte d'Ivoire. Alors, concrètement, il s'agit d'une collaboration étroite entre les établissements publics, comme les hôpitaux,
et les établissements privés comme les cliniques dans des crises sanitaires comme ça a été le cas de la COVID. En effet, en France, les établissements publics et les établissements privés se sont mis ensemble pour la bataille contre la COVID. Et cela a été un succès. Alors, l'une des leçons tirées de cette crise sanitaire, c'est le partage des bonnes pratiques. Et donc, je voudrais proposer cette forme de collaboration entre les hôpitaux et les cliniques à mon pays, la Côte d'Ivoire. Mais encore faudrait-il qu'il y ait une compatibilité entre le système de santé de la Côte d'Ivoire et cette forme de collaboration. Après investigation, je peux conclure que oui, notre système de santé est compatible à la collaboration entre les offres de soins publics et privés. Pour preuve, au plus fort de la crise sanitaire, certaines cliniques ont été agréées par l'État pour pouvoir accueillir les malades qui présentaient des symptômes de COVID. Les laboratoires privés ont été fournis en réactif, de telle sorte que les hôpitaux et les cliniques, ensemble, ont pu maîtriser la crise et aboutir à une certaine résilience du système de santé. Mais aujourd'hui, qu'en est-il? Est-ce que cette forme de collaboration existe encore? Il y a eu, il y a quelques mois, une épidémie de dengue en Côte d'Ivoire et nous avons vu une séparation entre les établissements publics et les établissements privés, de telle sorte que très rapidement, les hôpitaux se sont retrouvés débordés. Alors, une chose est de pouvoir instaurer cette forme de collaboration et une autre est de pouvoir arriver à la pérenniser. Parce que le but, c'est de pouvoir maintenir une certaine attitude afin d'être suffisamment préparé contre les pandémies à venir. Et donc, j'ai pu noter 2 mécanismes pour pouvoir instaurer cette forme de collaboration de façon pérenne. Le premier mécanisme est l'adaptation à l'écosystème ivoirien, c'est-à-dire adapter les réalités d'ici aux réalités de la Côte d'Ivoire. Le deuxième mécanisme, c'est la concrétisation de la sécurité sociale. Concernant le premier mécanisme, comme adaptation aux réalités ivoiriennes, je propose l'officialisation de la médecine traditionnelle. À vrai dire, la médecine traditionnelle a été la première forme de médecine que la Côte d'Ivoire a connue avant l'avènement de la médecine occidentale. Et donc, la médecine traditionnelle assurait la couverture des soins de santé. Et même avec l'avènement de la médecine moderne, la plupart de la population en Côte d'Ivoire se dirige vers la médecine traditionnelle. Alors, vu que la médecine traditionnelle est à cheval entre le public et le privé, il conviendrait d'officialiser la médecine traditionnelle afin qu'elle serve d'union entre les hôpitaux et les cliniques.
Deuxième mécanisme, l'officialisation de la sécurité sociale. En Côte d'Ivoire, la sécurité sociale se résume dans un système appelé la couverture médicale universelle. Et le but de la couverture médicale universelle, c'est d'assurer l'égal accès à des soins de qualité et à moindre coût. Et normalement, cette forme de sécurité sociale devrait pouvoir naturellement arriver à aboutir à la collaboration entre les cliniques et les hôpitaux. Mais malheureusement, ce type de sécurité sociale qui existe depuis 2019 est encore à l'état embryonnaire et est resté théorique. De telle sorte que les cliniques et les laboratoires privés restent aujourd'hui la chasse gardée des populations les plus aisées. Alors aujourd'hui, ma contribution pour la Côte d'Ivoire est de rechercher et proposer des solutions concrètes qui apporteront une véritable essence à notre système de sécurité sociale afin d'aboutir à un système de santé plus fort. Muchas gracias. Professora Cristina, Le voy a dar inmediatamente el paso. Quería agradecer 1.000.000 de gracias a los doctorandos por haberse ajustado estrictamente al tiempo. Dice el refrán español, lo bueno, si breve, 2 veces bueno. Y a continuación cedo la palabra a la moderadora, doña Celia Pierdená, por si quiere aportar brevemente comentarios a este interesantísimo debate. Ahora começou a falar em português, vou falar para os dois, o doutorando também dele, em relação a todos para falar com ele. A primeira coisa que eu queria falar de Felipe é que tem que discutir também que nesse contexto dos preceitos renda básica não encontra fundamentalidade. Só uma renda simples. Eu estou à disposição. A Tônia pode falar meu telefone para vocês. Eu tenho discutido muito essa questão da renda seletiva. Né? E aquilo que a professora disse, a nossa Constituição fala que a base da ordem social é o trabalho. Então, na verdade, até que ponto uma renda básica seria a saída para isso? Estou à disposição, eu sei que já passou do tempo, então pode pegar o telefone com a Tônia, eu posso te passar algumas coisas sobre renda. Já escrevi muito sobre essa temática e entendo que a renda básica, inclusive, o valor de uma renda básica universal, ele seria insignificante para essas pessoas que efetivamente precisam da renda. Tem estudos do IPEA sobre isso, demonstrando qual o valor que seria. Então, é importante também você trazer a questão dos custos, né? O Cassal Tanabás diz que falar dos custos e dos deveres nunca esteve na moda, mas nós precisamos falar disso. Então, essa é a consideração que eu faço. Em relação ao trabalho do João sobre salário maternidade, a nomenclatura de salário maternidade é porque, naquele momento, o que queria se proteger era a saúde, a recuperação da mulher que tivesse tido um filho. Tanto que a adoção e, mesmo no caso de morte, para a extensão para o marido, vieram depois. Então, eu acho que você tem que discutir as transformações
do salário maternidade ou da proteção, né, ao filho desde a Constituição de 88 até agora. E eu queria dizer também, lembrar o que eu lembrei para o Felipe, a questão dos custos. Talvez o mais adequado seja propor não o que tem a Espanha hoje, mas o que tinha a Espanha antes, o que tinha Portugal antes, que é dividir ou partilhar a licença entre o homem e a mulher. Talvez ali sim nós teríamos igualdade, um incentivo à igualdade de gênero, porque, na verdade, se você concede ao homem e à mulher, o que a gente tem percebido é a manutenção das atividades tradicionais para a mulher. E aí, como a Espanha tinha, num primeiro momento, ao menos as mães biológicas, né, conceder a mulher para recuperação física e depois definir quem quer. Porque nós temos, professora Cristina, eu vou falar agora em espanhol, já falei em Sevilha, nós temos um gasto assustador, os recursos destinados à previsão social. Ano passado foi 804 milhões de reais. E a proteção abrange uma parte, como disse antes, há muita informalidade e os trabalhadores informais serão protegidos pela proteção social não contributiva. Então, se ampliamos muito a proteção social contributiva, como quer agora João, né, ampliar ou dar alguma coisa parecida, né, talvez nós vamos pegar delas pessoas que não têm proteção e dar para eles. E também, João, pode pegar o meu telefone com a Tônia, certo? Pode dizer para o teu orientador para me convidar para participar da banca, mas também estou à disposição para discutir isso. É importante ter presente que, muitas vezes, a concessão de direito para alguns significa a retirada do direito daqueles mais vulneráveis. E, finalmente, professora, eu quero que alguém faça a tradução, haga a tradução, né? Porque eu não hablo francês e também hablo muito mal inglês, mas dizer que talvez, como a senhora falou, talvez a pandemia da Covid pode ser uma demonstração de como deve ser organizado o sistema de saúde em Costa do Marfim. O Pacto dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais preceitua no artigo 2º que cada país vai fazer dentro dos seus recursos possíveis, e por isso eu mencionava, inclusive, na fala sobre risco social em relação a cada país, né, aquilo que é possível fazer dentro dos recursos que o determinado país possui. Então, o que talvez ela possa aproveitar é a experiência da Covid, não só para futuras pandemias, mas para garantir, né, uma saúde básica adequada. Mesmo no Brasil, que temos a saúde universal e que temos esta convivência entre saúde pública e privada, nós temos aqui, para a grande maioria das pessoas, uma saúde muito aquém de uma saúde de qualidade. E temos, né, inclusive, decisões judiciais que determinam a melhor saúde, inclusive com tratamentos fora do país. Então, eu também faço as observações, professora Cristina, que a senhora fez, né, para a doutoranda, e faço esse registro. Eu como não falo muito bem francês e nem em inglês, eu então não vou me dispor a auxiliá-la, a não ser que a gente faça com o auxílio de tradutor. Professora Cristina, quero dizer que para mim foi uma alegria compartilhar a moderação desse painel com a senhora. A senhora sabe que nutro o maior respeito, admiração pelo programa que vocês desenvolvem lá na Universidade de Sevilha, e registro mais uma vez os agradecimentos ao professor Ludovico, né, Giuseppe Ludovico, pela invitação, e também a professora Teresa Narra por ter feito esse link, né, e ter possibilitado que o Mackenzie
comece a entrar nesse programa ou nesses seminários pré-doutorais, que, para mim, é uma oportunidade incrível para os doutorandos e para nós, orientadores. Muito obrigada. Perdona, el haber compartido la moderación de esta mesa ha sido también para mí un honor haberlo hecho con usted. Le agradezco la brevedad y sus interesantísimas observaciones que seguro que van a beneficiar los trabajos de los doctorandos. Si estos quisieran hacer algún comentario y si no, daríamos paso inmediatamente a la siguiente mesa. Pues clausuramos esta mesa. Muchísimas gracias. Buonasera, buenas tardes, good afternoon. Bien, vamos a dar comienzo al sexto y último panel de este seminario. Me acompaña en la mesa el profesor Paolo Tomasetti, con quien tengo el honor de compartir esta moderación. También me acompaña en la mesa Juliette Germain. Muchas gracias por venir presencialmente. Y en el panel también estarán Andrés Munaro, Monia Rivero y Rita Márquez. En primer lugar, me gustaría decir que para aprovechar las tecnologías, ya que Andrés Munaro no ha conseguido entrar en la sesión, lo que vamos a hacer será que ella comenzará a explicar su tesis. Le voy a poner el micro igual que hemos hecho antes con Viviana y posteriormente cada una de ellas iré dándole la palabra para que puedan realizar también su exposición. Finalmente, mi colega Paolo hará unas conclusiones, yo haré otras conclusiones y si da tiempo procederemos a un turno de palabra. Bien, pues dicho esto, tiene la palabra Andrés Munaro. Andrés, agora sim dá para ouvir. Por favor de falar alto, tá? Obrigado. Obrigada, então, por me oportunizarem estar participando pelo telefone, mas se vale a participar. Como eu já adiantei no meu vídeo, a minha tese é sobre o valor social do trabalho e a ideia é buscar uma reconstrução do sentido de ser do valor social do trabalho na pós-modernidade, partindo de uma ideia que as relações não são as mesmas que eram no passado, e por essa razão o grande problema é se eu consigo encontrar o sentido de ser, uma nova forma de revelação do valor social do trabalho, e a partir dessa resposta encontrar outros problemas e verificar esse antagonismo sempre existente entre trabalho e capital é um problema que aflige a questão do ser. E após essa segunda resposta, considerando isso, partindo de uma ideia que o trabalhador pode ser gestor da sua mão de obra, seria possível, portanto, encontrar um equilíbrio nas relações. Basicamente seria isso, estou tentando não ser muito prolixa em razão da conexão, né? Oi, me escutam? Sí, ok. Sí, está certo. Agora vou dar a palavra para a doutoranda Monia Rivero. Podem nos ouvir? Sim. Ok. Então, posso fechar? Andressa, vou fechar para dar a palavra a Monia, tá? Muito obrigado. Depois. Olá. Sim. Olá, Monia. Olá. Buenas tardes. Buenas tardes. Te escuchamos perfectamente. Cuando quieras puedes comenzar con tu exposición. Sí, perfecto. Saludo a los moderadores de mi mesa y aprovecho para hacer un agradecimiento acerca de la oportunidad de mi participación en el presente seminario.
aproveito também para saludar todos doutorandos e doutorandas presentes e desejo suerte e muito ânimo e inspiração para nós outros. Empiezo com o tema de minha tese doutoral, que é os efeitos de los cambios de la subjetividade del trabajador en las relaciones laborales bajo el neoliberalismo. Com o presente tema, propongo uma investigação cujo objeto está em el processo de constituição e cambio de la subjetividade de los trabajadores bajo el neoliberalismo e de cara a deduzir os efeitos que dichas mutações produzem em termos de regulação jurídica de las relações laborales. Primeiramente, tenho a intenção de fazer resgate de origem e de los principais marcos de desenvolvimento de la ideia de subjetividade obrera. E assim pretendo fazer estudo filosófico e também sociológico do conceito da própria noção de subjetividade. Para tanto, arrancaré desde a transição social revolucionária que concebeu as bases da sociedade capitalista industrial com o objetivo de identificar as claves conceptuais de la subjetividade proletária em seus contextos de evolução histórica, raízes sociológicas e também condições econômicas. Ou seja, intentarei fazer uma conexão entre a noção subjetiva de los trabajadores de la indústria nasciente e o modelo normativo de contratação civil que se estabeleceu como meio de regulação, de controle e também de explotação da classe obrera. O esforço de minha investigação, por lo tanto, supondrá o caráter político e ideológico do discurso de legitimação subjetiva do trabalhador, que, de regra, é vulnerável às manipulações impostas por los poderes econômicos e políticos. É importante dizer que não deixarei de considerar as experiências de luta e de emancipação basadas em la autonomia de interesses da própria classe obrera a lo largo da história. Não tenho a intenção de negar em absoluto que essas iniciativas de sindicalização e de luta de los trabalhadores resultam em contenções históricas relevantes contra a agudização da explotação obrera. Sin embargo, desde meu ponto de vista, hace falta reconhecer que a dia de hoje a mercantilização do trabalho se está poniendo sem limites éticos razonáveis. Es que é fenômeno que se pode explicar em parte em razão desse contexto de la captura ideológica de la subjetividade de las pessoas que constituem a mano de obra do sistema produtivo contemporâneo. Lo que desejo demonstrar é que a absorção de uma determinada subjetividade ha sido, sem dúvida, uma eficaz ferramenta de controle e de subordinação social, a ponto de cambiar drasticamente o pacto originário entre o capital e o trabalho. Assim que a premissa do trabalho proposto é que em la actualidade essa compreensão afeta diretamente o paragão de normatividade das relações jurídicas laborais. E aqui se encontra ponto central de minha tese, de ter o trabalho como fator de ubicação social. Os trabalhadores han passado a convertir-se em consumidores que não mais se identificam subjetivamente com o papel exercido em el ambiente de produção. Lo que pretendo estudar
son los efectos que esa deriva individualista ha provocado en la subjetividad de los trabajadores bajo la organización neoliberal de las relaciones sociales. Para ello, dos caminos se abren a investigar sobre mi punto de vista. El influjo de una nueva racionalidad de cunho neoliberal y el sentimiento de frustración que ha acometido la clase obrera debido al incumplimiento de las promesas de incorporación económica y cohesión social hechas por el Estado constitucional social del século XX. Se pretende demonstrar que esse abandono de la centralidade social de trabalho ha encontrado terreno fértil em ambiente escéptico da pós-modernidade, promovendo muitas vezes uma atitude de passividade dos trabalhadores, a la vez com a perda do sentimento de solidariedade e também de pertenência a um corpo coletivo que solia traduzir sua identidade subjetiva. Desde meu ponto de vista, o sujeito trabalhador atravessa uma espécie de conversão anímica, assumindo o ponto empresarial como se fora ele mesmo responsável pelos riscos da atividade econômica. No obstante, é importante dizer que o trabalho de investigação propondrá uma análise de dicha subjetividade desesperançada em claves de enfrentamento, em claves de resistência e também de revalorização das relações sociais e do sistema de produção, incluso acesso a bens em favor dos trabalhadores. O que eu pretendo construir, em termos de conclusão, é a busqueta orientada a uma direção passada em replanteamento dos direitos sociais e uma perspectiva de reconstrução da subjetividade obreira. Encerro aqui minha apresentação e agradeço a atenção de todos e todas. E me coloco desde já à disposição das sugerências que serão hechas. Perfeito, muito obrigado, Mônia. Parabéns pelo seu espanhol. Aqui fechamos as duas primeiras falas sobre o valor social do trabalho e a subjetividade. Agora vamos começar com as falas sobre o câmbio climático, as green skills and so on. Agora tem a palavra a Rita Nossa. Cuando quiser, puede comenzar. Obrigado. Buenas tardes, ¿me escucháis bien? ¿Sí? Vale. Antes de empezar, me gustaría saludar a todos los presentes y agradecer muchísimo esta oportunidad para obtener contributos muy importantes para mi investigación y saludar también la organización de este seminario. Yo soy portuguesa, abogada, doctoranda en Derecho del Trabajo por la Universidad de Sevilla, bajo la supervisión de la profesora Esperanza Macarena Sierra Benítez, a quien mucho agradezco su apoyo. Y hoy vengo a presentarles un resumen del tema que he elegido para mi tesis sobre la transición al empleo verde en el marco de la Unión Europea, protección social y transnacionalidad del trabajo. Tengo que comentarles que pido perdón de antemano por mi portuñol, porque como dije antes soy portuguesa, así que espero que entendáis todos mi español. Aunque mi investigación se encuentre en sus comienzos, el objetivo de profundizar en este tema es agregar el estudio académico transnacional, aunque reciente sobre esta temática, analizando sobre todo 7 vectores esenciales. El primero, la regulación de la transición justa en la Unión Europea. El segundo, el concepto de empleo verde. El tercer, el análisis de las últimas formas de trabajo que han surgido. La influencia de las necesidades de los consumidores. El contexto del trabajo transnacional y, por fin,
la problematización de la cuestión de la protección social en este contexto. Es necesario realizar un primer análisis un poco más exhaustivo del contexto, o mejor dicho, de los antecedentes que marcan la regulación de la transición justa, destacando entre muchos otros, claro, el protocolo de Kioto, que surgió como el primer tratado jurídico internacional en este contexto de la agenda climática, cuyo objetivo estaba relacionado con la limitación de gases de efecto invernadero en los países firmantes, siguiendo el principio de responsabilidad común, pero diferente según la capacidad de cada Estado. Y además, claro, también a profundizar el Acuerdo de París, el Paris Agreement, en el marco de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, cuyo objetivo es la descarbonización de las economías mundiales y establece como uno de sus objetivos limitar el aumento de la temperatura media mundial, teniendo en cuenta los imperativos de una transición justa. Así que veo muy importante profundizar todo este entorno o este marco regulatorio en este tema, y después tengo la intención de problematizar sobre el concepto de empleo verde. Según la OIT, los empleos verdes son los empleos decentes en sectores y actividades económicas que contribuyen para la reducción de los impactos ambientales negativos, según, claro, la reducción de emisiones de energía y de gases de efecto invernadero, utilizando energías renovables, la minimización de la energía, residuos y contaminación para proteger y restaurar los ecosistemas y el apoyo a actividades que contribuyan a la resiliencia y adaptación al cambio climático. Y lo cierto es que este empleo sostenible está demostrando ser un importante aliado en esta lucha y también un motor de esta transición justa. Sin embargo, creo que esta transición no puede llevarse a cabo sin la pérdida de muchos millones de puestos de trabajo, especialmente en los sectores e industrias más contaminantes. En este sentido, me parece que el futuro del trabajo en el marco de la agenda de la transición justa vendrá determinado por tres factores esenciales. El diálogo entre gobiernos e interlocutores sociales, o sea, si bien es necesario planificar y fijar objetivos de creación de empleo sostenible entre esos dos actores, gobiernos e interlocutores sociales, también se impone una cierta audacia para recoger un camino de mayor flexibilidad y prever políticas públicas que fomenten en particular las competencias verdes. Y en este contexto el papel de los legisladores laborales será, claro, crucial, por ejemplo, en lo que respecta al marco jurídico del teletrabajo o bien en el marco de la protección social. Después, otro de los factores relacionados con los empleos verdes pone a descubierto el hecho de que existen muy pocos trabajadores hoy en día cualificados con competencias verdes capaces de ocupar puestos de trabajo más ecológicos. Así que la creación de empleos verdes sitúa la formación y el reskilling en un lugar destacado en el desarrollo de una cadena de valor para una economía más inclusiva y sostenible, claro. Y en este caso, el reskilling no será solo una herramienta con efectos a futuro, pero también una medida correctiva de los impactos laborales de la descarbonización. Por fin, otro de los vectores que considero esencial será la digitalización. El proceso de transformación digital y la cuarta revolución industrial han introducido, como sabemos, cambios muy significativos en el mundo laboral, y creemos con este estudio preliminar que la digitalización podrá ser un fuerte motor para acelerar dicha transición. Por ejemplo, tomemos como un ejemplo las cifras registradas en el momento de adopción obligatoria del teletrabajo, en que se muestra una disminución de 10% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Hablemos también de la posibilidad de trabajar con tecnologías como la realidad virtual, la realidad aumentada y también en el metaverso.
y podríamos pensar inmediatamente que estas formas de trabajo podrían tal vez considerarse un empleo verde. Sin embargo, hay muchas otras cuestiones que podrían poner en peligro esta clasificación, como por ejemplo el local de trabajo que se debe considerar para este efecto en el caso del metaverso, y por ejemplo la necesidad de replantear la interpretación clásica de las relaciones laborales intuito-persona. Así que será teniendo en cuenta todo este escenario que aquí presenté que me propongo a problematizar la cuestión de la protección social y de la transnacionalidad del trabajo en este contexto de la transición hacia el empleo verde y sus retos. Muchas gracias. Muito obrigado, Rita. Parabéns também pelo seu espanhol. Gostaria de Obrigado. ter o nível português do que seu espanhol. Agora, we are going to give the floor to Juliette Germain, who is talking about the environment, a factor in transforming the collective interest in labor law. A factor in transforming the collective interest in labor law. You want? Yeah, I think. Yeah. I will not talk about the topic, the environment, a factor in transforming the collective interest in labor law. Climate change can be defined as a variation in the climate that is currently characterized by a global rise in temperatures. According to the French Ministry for Ecological Transition, global temperatures have risen by at least 1.1 degrees since the end of the 19th century. The climate issue has gradually become a major concern. In France, for example, the so-called Climate and Resilience Law requires the social patterns, in particular, to make measures that can be seen as ways of combating or at least controlling global warming. The new tasks entrust to the social patterns gradually broaden their roles, which for professional trade unions consisting in defending the material and moral rights and interests, both collectives and individual, of the people referred in the statutes, or in generating profits for companies. The problem I propose to study is as follows. Do the environment and the fight against global warming constitute a factor in the transformation of the collective interest in French labor law? First, on the concept of collective interest in employment law, in French labor law, when we look for the notion of collective interest in the French labor code, we find it in few articles. For example, in the article L 2131-1 relating to the object of the professional trade union. The article says that the exclusive object of professional trade unions is the study and defense of the rights as well as the material and moral interests, both collective and individuals, of the persons mentioned in the article of association in the statutes. Professional trade unions, which are fundamental parties to social dialogue, therefore have as one of their objectives the defense of the collective interest of the person mentioned in their statutes, which means the worker or the employer in the case of employers' organizations. In labor law, the notion of collective interest could therefore be understood as the interest of the working community. For example, on the consultation of the SEC, which is the employee representative bodies within companies in French labor law. Since the Climate and Resilience Act, some social and economic committees, the SEC,
have been given new environmental powers. While the mission of the SEC is to ensure that employees are able to express their views collectively so that their interests can be taken into account on an ongoing basis, this now also applies to employer decisions that are likely to have environmental consequences. Even if the employer is not bound by the opinion of the SEC, we can imagine that this could encourage him to take specific decisions, or at the very least, to integrate the environmental decision into the decision-making process. The SEC is also informed and consulted on the environmental consequences of measures relating to the organization, management, and general running of the company. Just as the trade unions' defenses of the collective interest is moving towards the defense of a more general interest, the consultation of this SEC is gradually being permitted by environmental concerns, the consequences of which, good or bad, are not limited to the working community, but extend to the general interest. To conclude, by gradually incorporating environmental issues into social dialogue, labor law is shifting the focus from protecting the interests of the working community to protecting a more general interest. More broadly, the firm's role is changing. The United Nations Global Compact Office explained that they can help ensure the markets, trade, technology, and the financial sector advance for the benefit of economies and societies everywhere and contribute to a more sustainable and inclusive global economy. The emergence of corporate social responsibility and then the duty of care or the due diligence are examples. Thank you. Thank you very much, Juliette. Your speech was really clear and suggestive, so congratulations. Now I think my colleague Paolo has the floor. Thanks a lot, Mr. President. I will speak in English because I think it's more neutral and inclusive for people that do not speak Spanish or Portuguese or Italian, and I'm more familiar with English rather than Spanish. So my comments to the outstanding presentations of these four PhD students will be divided into two broad parts. The first one will be an overview over approaches, methods, and contents of the four presentations. So that will be general for the fourth presenters. And then I will provide a second section of specific insights into the four different presentations. But before going into details, I want also to underline some formal aspects that I think it's important to learn about, especially for PhD students, regarding their presentations, because they were expected to give short presentations in mini video lectures. And I think they did a great job, but there was really a variety of videos that were recorded, flowing from videos of 1 minute to videos of 20 minutes. So that there is importance also to strike a balance in terms of how one presents its own thesis, its own ideas, and discussion. And then again, about the language, I have to say sorry to Andressa, because she spoke in Portuguese. Unfortunately, I was not able to understand. I asked Andressa to provide me a long abstract or a short abstract of her thesis in English, Italian, or Spanish. She wasn't available, but Oscar will take good care of commenting your presentation. So my comments will focus on Juliette, Rita, and Monia's presentations. And then I will ask Oscar to take care of Andressa's one. So starting from the overview about approaches, methodology, and contents, I noted that they range from
positive law, legalistic approaches, analysis of norms in legal texts on the one hand, and this is one of the most important, most evident approaches in legal analysis. While there is also a group of presentations which are more devoted to legal pluralism, general theory of law, and more socio-legal analysis, okay? And my first comment is about the importance to strike a balance between these two different approaches. This was quite the case for all the presentations with some exceptions. And I want to give you some comments about shortcomings and opportunities to mix, to blend these two different approaches in the development of your PhD thesis, starting from those that took a more positivist law approach. Starting from Rita, for example, one of the main arguments of Rita, one of the main area of analysis is the analysis of the principle of just transition. What is the idea of justice in the transition away from fossil fuels? Okay, and as a positivist lawyer, Rita started from the analysis of international treaties, of international texts, where the principle of just transition was codified, and started with the interpretation of such texts. But I want to learn more from Rita's thesis, and probably that's already the case, but it didn't show in her presentation, for example, about the grassroots origin of the principle of just transition. The principle of just transition was created within trade unions campaigns. There was trade union fights originally against the negative externalities of decarbonization policies in North America, and they started to claim from below, from the bottom, that these transitionary policies towards climate neutrality involving restructuring of companies did not have to come at the expenses of workers, especially the most vulnerable ones. Okay, so they started to claim that the transition away from fossil fuels should have been just, but in very different terms. Okay, if we look at, and this also relates to Juliette's thesis, at the collective interest, we have very, very different declinations of collective interest if we look into the different logic of collective action that different trade unions with different vision of how to represent workers and what kind of society they workers could better deserve in their future have in relation to these different approaches. So if we take, for example, the origins of the just transition principle, we realize that was pushed forward by trade unions that were organized more like social movements. They were very well connected with other movements, for example, the climate justice movement, groups representing vulnerable peoples like women or vulnerable communities in certain depressed area in Canada or the US. And they were able to engage in cooperation and in solidarity, which is a key principle when it comes both to labor law and environmental law, in creating pattern for both achieving climate neutrality, but defending the workers' interests. And therefore, this was the case for the social movement trade unions, for example. But then we had, for example, trade unions that strongly opposed decarbonization policy in order to protect jobs, in order to protect income of workers, okay? And that was more the case for the so-called business union model, where the collective interest is only construed as an economic interest, and therefore a private interest representing the synthesis of individual interests of workers, which cannot exceed the economic dimension. And therefore, this was about
defending jobs and defending wages and incomes. So probably both Rita and this is a suggestion, a recommendation for further developing your thesis, could also draw from industrial relations literature. I'm thinking about a seminal book by Richard Hyman that was published in 2001. Richard Hyman placed, framed, and analyzed 3 different logics of collective action of trade unions, reflecting different ideas of what the collective interest should be. And he placed these 3 different logic in a triangle, switching from class, market, and society. So depending on what's the approach of trade unionism and representation of workers, there are different attitudes towards the environmental problem. And that could be a really interesting aspect to explore from a legal perspective. And then you can go back to the legal analysis, of course, taking into account of new laws that have been recently passed in France. Is not neutral, that now you have a law because France, it's a very centralistic state-centered jurisdiction where the role of the state is very strong also in industrial relations institutions. And before that reform, the environment was not a subject matter for negotiation, such a dialogue among social partners. And they cannot go autonomously beyond the boundaries set by the law. But now there is this possibility. But if I read this from the angle, for example, of Italy, where we have a non-regulated industrial relations and collective bargaining system, where everything is based on the principle of autonomy for trade unions, organization autonomy for trade unions, collective bargaining, that would be really weird for us to know that the state intervenes in regulating what are the subjects that could be addressed both in such dialogue and collective bargaining. Probably that would be a breach to the principle of trade unions autonomy that we have declared in our constitution. And then through these lenses, you could also engage in the discussion of what's the relationship between a general interest, like the interest for environmental protection, and the collective interest, which is still a private interest. Well, if I go to the other side, to general theory of law, I will meet, of course, Monnia's presentation. When I first heard about Monnia's PhD thesis, my first concern or my first question was, what's Monnia's field? What is her field? Is that labor law? Is that legal philosophy? Is that history of law? It was not clear, and that's one point. Of course, then I deducted from many insights that she's a labor lawyer, and that's okay. But that was not initially very, very clear. In that presentation, and I'm pretty sure that in the PhD thesis, Monnia, you will develop some forms of normative positivist law analysis, but was completely absent any reference to texts, to legal texts. But your theoretical framework is a very good one to advance a very insightful, thoughtful, and thought-provoking legal analysis of how the concept of workers' subjectivity, which I probably would like to refer to class subjectivity or class interest or class solidarity, has changed over time, and how we could address some of the specific problems that you have raised. And another aspect was about your presentation scope. What is the scope of your presentation? I then understood that you don't have a specific scope, namely your PhD thesis is not focused on a given jurisdiction. Spain, France, Italy, no. You take a very broad and a theoretical approach to the analysis of a very interesting topic, but I'm pretty sure that you will bring insights into jurisprudence, into case law, into text in this or that country, and that will, of course, enrich your fantastic point of view.
Now, I want to share, if I have 5 minutes more, a couple of insights into the specific four presentations, 3 from my side. Rita took a very nice critical attitude in the analysis of the notion of green jobs. Defining what a green job is not a theoretical issue. It's a very practical one, because then public authorities, governments, and public, policymakers use those definitions to incentivize the development of a given field irrespective of another one. Incentives in terms of funds, economic funds, but also normative incentives towards the creation of certain jobs in certain sectors. So this is not neutral, this is not theoretical, and she understands it. It's very clear from her presentation. But from my point of view, even if she wants to be critical, that was not enough. And I want to raise 2 aspects regarding the rhetoric of green jobs. Paradoxically, if we look at the mainstream definitions of green jobs as provided by the International Labour Organization of the OECD or the European Union, we only find that green jobs, we only learned that green jobs are productive jobs. From these definitions are excluded social reproductive activities, like care work, for example, or work in cooperatives, or work in, the commons, for example, work for the common good, which is ironic. Why? Because these jobs that take care about human beings, people that normally are performed by women, are totally neglected from the definition of what a green job is. And that's a paradox, because these socially reproductive activities contribute to the social reproduction of human beings that are part of nature. So these are intrinsically green jobs, and they are not recognized by public institutions in this labor environment nexus. And the other paradox is that when we look at the green jobs according to the mainstream definitions, we don't see the overall reality of these jobs. And this links to Nicole's great presentations yesterday. Because when we focus on what a green job is, and we look at green competencies, green activities in certain sector, there is a form of invisibility of all the negative externalities that those jobs could have on a life cycle perspective, considering upstream and downstream of the global value chain in which those green jobs are embedded. Think, for example, which is a very important issue in France, to jobs in the energy sector, in the nuclear energy sector, which historically have been comparatively more green than jobs in other polluting industries, okay? Well paid, more green, totally fit with the definition of decent work by the ILO, okay? Reduce pollution in comparison to fossil fuels like gas, natural gas, or like petrol, oil, etc. But if we look at the global supply chain, we realize that the most polluting activities of the nuclear energy are externalized to the global south, to vulnerable countries in Central Africa. That has been the case for almost 50 years, where jobs were performed by underpaid workers in a condition of exploitation, etc. This is also the case if we take the example of electric cars. Electric cars involve extraction of natural resources in vulnerable countries, with jobs performed in the informality, in the total informality, by vulnerable workers, mainly young workers and women, okay? So let's think about it when we think about the definition of green jobs. Then I would like to learn from Juliette
thesis, what she thinks, for example, and what is the impact of this problem, which is the problem actually, which relates to the crisis of the redistributive function of industrial relations institution in post-growth perspective. Because one of the main functions of industrial relations institutions, collective bargaining and trade unions, along with one of the main functions of labor law, is redistribution of power and resources from capital to labor. So what's happened to this function in a context in which we are in an era of past abundance era? Macron went to the French to speak to the French people a few months ago, telling that the era of abundance of resources, of natural resources, of technologies, etc., it's over, it's finished. And that's also evidenced in the fact that growth is very limited, it's very thin in Western countries in the global north. So if there is no growth, how could you redistribute? And probably the problem of environment, namely the exploitation of natural resources, is very much linked to the problem of social justice. Because if we don't have a big cake to be redistributed, then we have a problem of justice. We have a problem of regressive policies that should be managed in terms of solidarity. And last comment is about Monia. Monia, within her presentation, which was not evident in this one, but it's evident in the video lecture, mentioned a very big and topical issue that was already addressed in a previous panel, which is the relationship, the nexus between workers and consumers. She said clearly that nowadays workers think about themselves not as producers, like it was in the 19th century industrial era, but they think about themselves as consumers, okay? And this creates a huge problem of identity, of subjectivity, as in Monia's terms. But in my opinion, you should also elaborate, and that would be very interesting, about the clash between workers' interests on the one hand and consumer interests on the other hand. And the paradoxical condition in which we have developed our jurisdiction in the field of labor law, which is made to protect workers' interests on the one hand, and within the dimension of consumer protection law, which has to do with competition law as well. So these two branches of law are both made to protect weak parties in a market relationship, the employment relationship and the consumption relationship. And paradoxically, these two branches of law point into opposite direction, because protecting, for example, wages, rising wages, could create a problem for the condition and for the interests of workers as consumers. On the other hand, the interests of consumers in lowering prices could have a negative impact on the condition of the human being as a worker. So could we create a channel for solidarity across the position of human beings as worker and the position and the interests of human beings as consumers? I think this is a very important challenge, one that will resolve a 21st century dimension of alienation, which is actually the conflict between two dimensions of a single unity, which is human being. And look, this is really the case. The market divides what nature unifies, which is human being. Thanks a lot. Thank you very much, Paolo. It was a really complete speech. É por isso, eu acredito que não tenho muito mais a dizer, mas eu vou dividir a minha fala em duas partes. First of all, I will give like a comment about the two first
speeches. I will do that in Portuguese. And finally, I will give some tips or recommendations in English for Rita and Juliet. Eu talvez sim vou destruir a língua do Shakespeare, do Fernando Pessoa ou do Castro Alves, porque vou falar em português e em inglês. Sobre... eu acho que a Andressa está me ouvindo. Está me ouvindo? Perfeito. Sobre as duas primeiras falas, eu vou tentar conectar as duas, sobretudo falando de um artigo que eu achei sobre, que é escrito pelo Leonardo Vieira Vandelli, que fala sobre o valor social do trabalho e a dignidade na Constituição. Aí, no primeiro parágrafo desse artigo, fala que na modernidade torna-se hegemônico o modo de produzir capitalista, baseado na compra e venda do trabalho por conta alheia. Isto está também conectado com o último que falou o Paulo da fala da Mônia. Eu tento pensar que em tão só 10 anos, provavelmente, a situação mudou. Eu quero dizer, ainda que o trabalho subordinado continua sendo a forma comum de trabalhar, algumas reformas laborais promoveram o empreendedorismo, o entrepreneurship. Assistimos a tendência de escolher esse trabalho autônomo como o melhor jeito para prestar serviços nos novos modos de produzir. Aqui tem gente que sabe muito mais que eu sobre o trabalho em plataformas, mas só um exemplo para reflexionar. Os taxistas, que normalmente são trabalhadores subordinados, sabem que não devem permitir aos clientes fumar no carro, porque nesse caso estaria vulnerando o dever de prevenção de riscos laborais, seguridade e saúde. Por enquanto, os motoristas de Uber, Cabify, às vezes é mais provavelmente permitiram fumar aos clientes por medo a ser avaliado com péssima pontuação. Todos os efeitos que isso tem na sua empregabilidade. Um conceito que talvez está conectado também com o conceito de trabalhabilidade, que é uma matéria que Andressa conhece, o seu supervisor conhece bem. Será que devemos estender os direitos dos trabalhadores subordinados até os trabalhadores autônomos? Essa seria uma primeira pergunta a ser respondida. Se a resposta fosse afirmativa, como podemos fazer isso? Quais são os limites? Existem limites para fazer isso? Eu gostaria de recomendar a Andressa, também a Mônia, de ler o Maslow, a pirâmide de Maslow, sobretudo quando, por exemplo, se fala dos principais instrumentos de integração social e construção cultural nas sociedades capitalistas, é mesmo o trabalho. Okay, and now I'm going to talk about the last two speeches. I think the speech of Paolo on the subject regarding these last two theses was pretty complete. He gave a lot of tips, a lot of recommendations. So therefore, as the clock is ticking, I have no more to say, but to open some doors and to try to persuade, to convince you to take the right way. I am working on this topic, I mean the green transition, in the framework of a Spanish research project whose leader is Eva López Terrada, which area is wider, but I'm focused on the green skills and the reskilling. And I would also like to invite you to take part of this researching project and one of that we are leading with that is about professional vocational training and lifelong learning. About the French law that you quote on your speech, I have read the following paragraph. The role of the public sector bodies responsible for professional development has been extended to include informing companies on sustainable development issues and supporting them in their projects
to adapt to green transition. So I would like you both, Rita and Juliet, to research about this specific topic, or at least not to avoid it during the construction of your thesis. Especially, I would strongly recommend to take the most of the people who is close to you and is a reference on this matter. Of course, I'm talking about the Professor Nicole Magui-Germain, whose articles are always an inspiration for us on vocational training. So thank you very much for your researching. And that's all. Congratulations for everyone, and I ask for a big clap for the speakers of this panel. Thank you very much. Arrivati alla fine, agradeço a todo mundo que está ouvindo do outro lado do oceano. Não vou abusar do tempo das pessoas que estão aqui, das pessoas que estão no Brasil, na Espanha. Então, eu quero agradecer todas as pessoas que estão aqui, a todas as pessoas que assistiram ao evento, mas sobretudo quero agradecer a Thalita, porque sem o trabalho da Thalita, tudo isso não seria possível. A palavra, Thalita. Muchas gracias, Giuseppe. Grazie mille a tutti. Es que yo no sé muy bien qué idioma hablar con vosotros, hablar en español y un poco en portugués para todos mis compañeros. Muchas gracias a los coordinadores, ¿no? Fernando, Giuseppe, Teresa, que nos acompaña en línea, y muchas gracias a todos los participantes, los profesores que han aceptado participar, y también un formato un poco diferente en que podemos realmente interactuar, cambiar informaciones, y a todos los doctorandos por sus investigaciones, sus temas de tesis, que ha sido una tarde, un día entero como muy bueno, muchas informaciones interesantes. Muchas gracias a todos. Es un placer estar aquí y componer esta mesa con mis dos directores de tesis de doctorado. Es realmente una alegria imensa para mim. E muito obrigada a todos que estiveram aqui, aos companheiros de França, de Brasil também, que viajaram tantas horas para poder nos acompanhar aqui hoje. Muito obrigada. Muitas graças a todos. Estava esquecendo que o 30 e 31 de janeiro, aqui na Universidade de Milão, vamos organizar, com a colaboração também da Teresa Narras, um importante evento sobre direito ao trabalho, tecnologia, com a participação de muitos importantes palestrantes da Itália, da Espanha e do Brasil. Então, Teresa, falei o que deveria falar. Passo a palavra para o amigo Fernando. Muchas gracias, Giuseppe. Yo, pues, bueno, simplemente sumarme a los agradecimientos por todo el trabajo hecho, por todo el esfuerzo. Disculpas a los compañeros franceses por tenerlos relegados en la cuestión lingüística, pero bueno, intentaremos ir adaptándonos todos, ¿no? a esta maravillosa, yo creo que, interculturalidad que hemos generado en este grupo. Y con muchas ganas de verlos de nuevo, y sin más, agradecer nuevamente a quienes nos habéis acogido aquí en la Universidad del Studi de Milano, con todo lo que eso supone. Yo sé del trabajo de Thalita, que ha sido muy generoso, más que generoso, pero evidentemente sin el apoyo de quienes habéis estado aquí, pues todo esto tampoco habría salido. Muchísimas gracias.